tarde. Estamos aqui com o professor aposentado Moacir Caldas, 63 anos, e estudante de artes visuais da Estácio. Vamos fazer a primeira pergunta. O senhor, que foi professor de História daqui do Instituto por 26 anos, diretor do sindicato do Instituto por 11 gestões, como é voltar para o Instituto como aluno, estagiando aqui no Multimeios? Bom dia, comunidade do Instituto Federal do Ceará. Bom dia, Arthur. Bom conversar com você. Isso também. E observando que você é estagiário, aluno, então, da casa do curso de edificações, né? O que eu posso dizer é que a história do professor é a história de aluno. Porque quando a gente compartilha o saber, a gente não só simplesmente faz uma mediação para o crescimento do aluno, mas o professor também cresce junto com isso. Por quê? Porque para compartilhar esse conhecimento, o professor tem que revisar toda a sua bagagem cultural e um pouquinho mais além, fazer pesquisa, preparar bem uma aula, né? Eu sempre tive comigo como professor, tanto da rede do ensino de onde eu vim, Porto Velho, Rondônia, como aqui, pelo tempo que eu passei no Instituto Federal do Ceará, quando eu cheguei aqui não era isso, era Escola Técnica Federal do Ceará. Eu cheguei aqui em 1988. Era Escola Técnica, depois passou para a Cefet e hoje Instituto Federal do Ceará, que graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar ainda há alguns anos quando a escola adquiriu essa nomenclatura. Mas ao longo de todo esse tempo e durante toda a minha vida profissional, eu aprendi uma coisa: trabalhar com aluno não cabe momentos de improviso. Ou seja, o professor tem que ir para a sua sala de aula com tudo organizado e tudo muito bem planejado. Claro que nem sempre as coisas acontecem do jeito que é planejado. Basta, por exemplo, surgir uma ideia diferente daquela que foi preparada para a aula por algum aluno para a gente aqui e acolá desviar um pouquinho do caminho daquilo que foi planejado. É legal essa interação do aluno na aula e tá bem ali focado na aula e daquele conteúdo que o senhor está dando, ele já ter várias ideias acerca daquilo. É uma interação muito boa. Faz parte do processo, mas é aquilo que eu digo, o professor vem planejado, ele vem com sua aula praticamente cronometrada, ele tem as questões, os exercícios, a pesquisa dele, e fica aqui registrado que o professor, ele não tem tanto esse saber em relação ao seu aluno, não. É essa preparação da aula dele, da pesquisa dele, etc. e tal, dele chegar e fazer o trabalho dele bem feito para os seus alunos, que implica também no seu crescimento de aprendizagem. Então, ser professor, tanto do estado de Rondônia, como aqui durante muito tempo, durante 26 anos e 5 meses, nesta instituição, foi muito agradável. Eu acredito que eu também fui até abençoado por ser professor dessa casa, porque a realidade daqui é muito diferente da realidade de muitas escolas brasileiras. Aqui, por exemplo, tem estrutura técnica, material de pessoal que nas escolas a gente não vê. Não é verdade? Você do curso de edificações, você deve ter sentido a surpresa, não é, dos laboratórios, né, da estrutura. Eu posso assinar embaixo que o senhor fala, a diferença é gritante. Então, ser professor, e acredito também que ser aluno daqui, não é uma benção. Com certeza. A oportunidade que a gente tem aqui não é em qualquer lugar que a gente vai achar. Exatamente. Agora, partindo para o lado mais político, econômico, o senhor que está aqui há 26 anos,
O senhor teve aqui durante o período de presidência de José Sarney a Dilma Rousseff. Quais foram as diferenças e qual sua opinião sobre o mandato destes presidentes aqui no Instituto? Vamos começar com José Sarney. José Sarney era um político da antiga Aliança Renovadora Nacional. Logo, uma figura política totalmente ligada ao partido do poder na época do regime militar. Porém, o último momento do regime militar era badalado através de uma política de redemocratização que já vinha desde a época do governo Geisel e que se completa com um camarada totalmente conservador, que era o João Batista de Figueiredo, que não era uma figura nada democrática, mas, por circunstâncias de conjuntura política da época, ele tinha que completar o processo chamado de transição da ditadura para a democracia, que eles chamavam de essa transição tem que acontecer, mas tem que acontecer de uma forma segura. Que forma segura era essa que esses camaradas da Aliança Renovadora Nacional diziam? É que o país tinha que caminhar para a democracia e não para o comunismo. Mas bem que a gente vai ver que lá em 1988, não é, quando promulgada a nova Constituição, que é essa atual, tá? Logo dentro deste processo, os chamados partidos de tendência comunista e socialista, como o PCB e o PCdoB, foram partidos legalizados. Por quê? Porque a Constituição permitia esse tipo de coisa. Muito bem, o governo Sarney, então, ele é visto na história por dois aspectos contraditórios. No campo político, sucesso. No campo econômico, um fracasso. No campo político, por quê? Porque o governo dele, sendo o primeiro governo que já faz parte de um período que não é mais da ditadura, embora ele não tenha sido eleito pelo voto direto, né? Quem foi eleito foi o Tancredo Neves, faleceu praticamente no dia da posse, e ele, que era vice de Tancredo Neves, assumiu. E aí, politicamente, ele foi realmente, de fato, um governo aberto, um governo que permitia manifestações, que respeitava o federalismo. Então, democraticamente, as portas se abriram no governo de José Sarney, tá? E, atendendo às expectativas do processo de redemocratização do país, isto aconteceu, porque depois do mandato dele vieram as tais esperadas eleições diretas para governos estaduais, municipais e o próprio poder executivo do país. Ficaram abertas as eleições da vida política do país em todo o sentido. Então, nesse sentido do aspecto político, o governo Sarney realmente foi um sucesso. Porém, já no campo econômico, devido ao processo de inflação do país, foi um verdadeiro fracasso. Tá? Ele foi o governo que mais lançou planos econômicos, pacotes econômicos, para tentar combater a inflação. Mas, apesar de tantos planos que ele lançou, no último momento do governo dele, a inflação estava acima de 1000% acumulada no último ano. E, por causa disso, tanto a esquerda, os partidos de esquerda do Brasil, como os próprios partidos apoiadores dele, na época que ele governava, se voltaram contra ele. Então, tudo quanto foi partido era oposição ao governo Sarney. Apesar do sucesso da linha democrática que aconteceu no seu governo. Mas, devido aos fatores econômicos, todo mundo era oposição a José Sarney. Depois vem o governo Collor de Mello. Não vou me alongar bastante neste governo,
tá? Eu apenas gostaria de dizer que era um governo de um demagogo, um camarada que estava preocupado só, acima de tudo, em criar uma boa imagem de presidente jovem e enérgico, né? E queria criar um carisma em cima disso, um carisma que, de fato, ele até tem, mas ele tem lá no estado dele, né? E Alagoas, né? Se não me engano. Então lá ele até tem o seu carisma. Não é tão queimado politicamente não, mas é um demagogo, tá? E sendo um demagogo, ele queria passar por um populista. E a gente sabe que populismo também, na política brasileira, trata-se de um esquema em que o presidente, embora seja da classe social alta, favorecida e tudo mais, mas quer demonstrar que é uma pessoa que faz parte do povo. O populismo na política brasileira, sem dúvida nenhuma, é um processo de enganação para tentar ganhar o voto da massa, sabe? Se passando por um cara popular e etc. e tal. A gente sabe que o governo dele não foi bom, até mesmo porque foi o primeiro caso de impeachment, né? Na história dessa nova república pós-ditadura militar. E aí depois vem o governo de Itamar Franco, que completa o mandato dele. Simplificando, eu não tenho muitas críticas a fazer ao governo de Itamar Franco. O único escândalo que ele teve foi no Sambódromo do Rio de Janeiro, que ele estava com uma atriz da novela Globo em um dos camarotes, e jornalistas filmaram a nudez daquela atriz, e um dos ministros dele, o ministro da Telecomunicações, não lembro o nome, embriagado, caído de bêbado, e o Itamar Franco com a calcinha da atriz na mão, né? Foi o único escândalo que ele teve no governo dele, mas partindo mesmo para a política, ele era um camarada que se afeiçoava ao serviço público e ninguém pode considerá-lo como inimigo dos servidores públicos, não. Ele até procurava agradar a categoria dos servidores públicos da qual eu pertenço. O único problema foi esse escândalo moral, né, que teve na vida dele. Em seguida vem o governo de Fernando Henrique Cardoso. A Fernando Henrique Cardoso foi eleito criando uma plataforma política se identificando com o chamado socialismo. Mas não é o socialismo marxista propriamente dito, não. Tá? Mais próximos de uma política social-democrata, ele tentava vender a ideia de um socialismo democrático, que seria o socialismo mais viável para o Brasil. Bom, a gente sabe que no plano econômico, por causa do plano real, isso ajudou muito politicamente e teve muito apoio, principalmente da ala partidária da direita no Brasil, que é ligada tanto ao capital nacional como ao capital internacional. Certo? É uma pessoa que foi apoiada pelas grandes redes de comunicação, pela grande mídia, pela TV, principalmente a Globo. Ainda hoje a Globo tenta influenciar politicamente para ter digamos assim, um continuador da política PSDBista no país, né? E foi isso. O FHC ele foi um governo que teve um sucesso para o mundo capitalista, para o desenvolvimento dos empreendimentos no nosso país, mas socialmente o seu governo foi muito aproximado da chamada política neoliberal. Uma onda, sem dúvida nenhuma, que a gente não pode dizer, isso é só no Brasil, não.
neoliberalismo tomou conta do mundo na medida em que ele está inserido dentro desse processo que nós chamamos de globalização, não é? E aí, Arthur, o que é que acontece? Para nós, servidores públicos, e para a classe trabalhadora do país, não é? Usando expressão popular, no governo de FHC, para nós, me desculpe os amigos da comunidade, alunos, mas eu vou dar uma palavra baixa aqui para explicar o que é que foi o governo FHC. Tá? Para nós, funcionários públicos, professores, profissionais da educação, trabalhadores de modo geral, tá? Do governo FHC, para nós só sobrou chibata. Tá? Ou seja, nós entramos na famosa lei do Chico de Brito no governo de FHC. Ele foi muito bom para os ricos, para os empresários, para a Rede Globo e por aí vai. Muito bem, depois de FHC vem o governo Lula. Tá? O governo Lula, ele se empenha, eu até tive conversando isso com meu orientador daqui de estágio, Francis Leudo, de manhã já estivemos conversando sobre isso. Tá? O governo Lula, ou Lula propriamente dito, se esforça em tentar resolver os problemas sociais desse país. Tá? Mas, se a gente for atrás na história da carta renúncia de Jânio Quadros, da carta do legado de Getúlio Vargas, que ele escreve antes de cometer o suicídio, não é? Essas cartas deixam muito claro que os políticos que querem fazer alguma coisa pelo país sofrem fortes pressões ocultas, às vezes não precisa nem se afirmar, e se afirmar aí é que a pessoa se queima tanto. Tá? O governo Lula é um governo que se esforça, tem uma plataforma voltada para a política social, mas como desde o primeiro mandato, segundo mandato e agora esse terceiro mandato, e aí isso é culpa do povo brasileiro, porque o povo brasileiro não sabe votar no sentido de criar entre câmaras municipais e prefeitura, assembleias legislativas, governo estadual, congresso e poder executivo nacional. O povo não sabe fazer a leitura direito da coisa. O que é que acontece? Elege um camarada sério, inteligente, de boa vontade como Lula, mas enche as casas legislativas com aqueles camaradas que só têm dinheiro e só estão lá exatamente para dar continuidade, compreendeu, a política que favorece o enriquecimento pessoal dele. Ou seja, elege um Lula, mas coloca-se um monte de aves de rapina dentro do Congresso. E aí fica difícil de governar. Tá? O Lula está aí novamente, né? A gente está observando os esforços. Tá? Não sobra críticas. O que é que nós podemos falar a respeito dessas críticas? Essas críticas parecem até ser verdade dentro da mídia oficial, da mídia legalizada e etc. Tal, que hoje se bate contra as informações que contradizem as informações dele, né? E muita coisa, por exemplo, está em jogo por causa das chamadas fake news. E aqui eu quero deixar um alerta. A imprensa oficial pode não criar fake news, mas ela, sem dúvida nenhuma, distorce o verdadeiro sentido das informações, quando aquelas informações realmente poderiam ajudar o povo brasileiro. Eles tratam, falam de um fato verdadeiro, mas distorce através de uma interpretação muito bem bolada, compreendeu o caminho das coisas. Vou dar um exemplo. Quando ocorreu o impeachment do Collor, enquanto o processo estava em andamento e crescia as manifestações contra o governo Collor, tá? O responsável pela queda do Collor no impeachment
Era o povo organizado, lutando e etc. e tal, contra a corrupção do país. Mas o que é que aconteceu depois que o impeachment rolou e o presidente caiu do poder? Aí fica claro que o que estava por trás do impeachment do Collor, e aí eles assumem a responsabilidade, não é? Foi a imprensa e principalmente a Rede Globo. A verdade sempre vem depois do fato. Tá? Então é isso. A gente está vivendo uma época que realmente tem que se combater as fake news, mas a gente também tem que analisar com muito cuidado o que é jogado aí nos jornais da Manchete, da TV Globo, da Band, etc. e tal. Tá? Eu não falei do governo Dilma. Não é? O governo Dilma, eu acredito que ela era uma presidente muito séria, mas ela assumiu um compromisso muito difícil que muitos países ricos e poderosos não assumiram naquela época, que foi os Jogos Olímpicos, a Copa, compreendeu? O nosso país já estava entrando numa crise que se arrastava no mundo desde 2008, e essa crise, sem dúvida nenhuma, chegaria ao Brasil. Cedo ou tarde chegaria. Tá? Ela foi camuflada, digamos assim, por causa dos grandes eventos de jogos que aconteceram no país. Mas depois o problema, não é? Aconteceu. A ameaça de inflação e essas coisas todas. Dificuldades de dinheiro para o governo. A gente sabe que o que causou o impeachment da Dilma foi exatamente porque o orçamento para o desenvolvimento de algumas obras que o governo tinha que executar já não tinham mais, e ela tinha que procurar um orçamento para dar continuidade à sua política, às suas obras, de alguma outra forma. E nesse sentido de procurar dinheiro para fazer alguma coisa que o governo tinha vontade, teve que usar de recursos que não passaram pelo crivo, pelo apoio do planejamento, orçamento e gestão e pela lei de orçamento e gestão. É o que o pessoal chamou de pedaladas fiscais. Tá? O governo da Dilma procurava dar, sem dúvida nenhuma, continuidade às obras sociais do governo e precisava fazer isso. E fez, mas pagou muito caro por isso. Né? A presidente foi impeachmentada. Tá? Mas não dá de comparar uma figura inteligente, compreendeu? De Dona Dilma Rousseff, com a figura de um demagogo, por exemplo, do Collor de Mello. Dois casos diferentes. Dois perfis totalmente diferentes. É isso. A gente vê hoje em dia o escasso que a gente tem de dinheiro aqui no Instituto, porque a gente já, no meu curso, por exemplo, já teve várias visitas em outros lugares e outras empresas de construção civil que não poderão ser executadas por falta de verba. Aí o presidente Lula vem agora, a gente tem que, como nós votamos, a gente também tem o direito de cobrar o que a gente quer. A gente tem que estar de olhos abertos ao que a gente quer e o que vai acontecer. A gente não pode fechar os olhos. Exatamente. Tá? Não só vocês alunos, como a gente sabe que, mesmo compreendendo as intenções do governo Lula, a gente não podia baixar a guarda. Por exemplo, o nosso sindicato, que hoje se chama Sindicipse, ele fez manifestações durante o governo Lula, fez manifestações durante o governo Dilma, greves, entendeu? Tá? Não é porque a gente analisa o perfil político do governo, a sua plataforma de intenções, a sua plataforma política, mas se a categoria não se reunir e não lutar, essas categorias, alunos, trabalhadores de sindicato, não se fazem perceber. Tá? Às vezes, até quando são percebidas, não são atendidas. É o que aconteceu agora, por exemplo, né, nesse projeto aprovado
na Câmara dos Deputados, né, a respeito das questões indígenas. Todo mundo sabe qual é o problema, não é? Das comunidades indígenas no Brasil, das invasões de suas terras e assassinato de suas lideranças, não é? Mas o que é que aconteceu? Aprovaram a matéria, a questão a respeito dos indígenas, de modo mais a favorecer a UDR, né, os ruralistas, do que necessariamente resolver o problema das comunidades indígenas. Tá? Às vezes, até quando um movimento se faz perceber, mesmo assim não é atendido. E aí o que é que resta? Dar continuidade à luta. Tá? E eu espero, Arthur, que você, com esse papo que está batendo comigo aí, consiga repensar essas questões e, principalmente, digamos assim, já que vivemos dentro de uma mesma comunidade, quando eu digo vivemos é porque eu vivi, mas vocês estão vivendo, tá? Professores, alunos, técnicos têm que estar unidos pela questão da educação brasileira. Bom, não é porque o governo, é o nosso governo. Não, é o nosso governo, sim, apoiando, ele está aí. Mas a gente tem que continuar a luta, tá? Eu votei nesse governo porque eu quero uma coisa diferente do que ocorreu no governo passado. Eu não quero que aquilo que aconteceu aconteça agora. Aí a gente, para isso acontecer, a gente muda, porque é uma forma da gente representar a nossa luta. Se o governo anterior ganha, a gente se oprimiu ao governo passado. A gente não vai representar a nossa luta, continuando com o mesmo representante que foi o presidente Bolsonaro. Se a gente continuar com ele, aquela nossa luta vai ser oprimida. Não vai ser, não vai ser compartilhada no Brasil todo. Exato. Parabéns por pensar assim. Sim, mas tem mais coisas aí? A última agora. Durante o seu tempo estagiando aqui no Multimeios, qual experiências o senhor leva daqui? Bom, eu já tenho uma vasta experiência de sala de aula, né? Essa experiência com multimeios é uma experiência de aprendizado que, sem dúvida nenhuma, vai me ajudar na formação que eu estou quase conquistando, se Deus quiser, ainda nesse primeiro semestre de 2023, como aluno do curso de Artes Visuais da Universidade Estácio. Aprendi muita coisa aqui. E quando eu digo que aprendi, eu aprendi dentro de compreender uma realidade que desconhecia. Tá? Hoje eu vejo aqui o trabalho do setor multimeios e eu comparo com uma produção de teatro, fotógrafos, toda uma equipe técnica por trás, né? E é assim que eu comparo aqui o setor do multimeios. Aqui a gente vê que tem um conhecimento a se oferecer na área de sonoplastia, de produção de videoarte, né? Alguns aplicativos muito interessantes. Eu verifiquei aqui os colegas trabalhando. Adobe, né? Adobe Photo, que é um processador de fotografia. O Lightroom também, da Adobe. França, lembra do nome daquele com que a gente fez o videozinho do podcast? Lembra aí para mim? Cult não sei o quê. Também passou por... Lembra do podcast com o Sebastião? Pois é, tem uma ferramenta aí que a gente monta som, imagem, tudo. Eu até baixei para o meu celular e espero usá-lo quando chegar um momento. CapCut, alguma coisa assim. E aí, muita coisa aprendi. É uma pena que o tempo foi curto, não deu de aprender propriamente a mexer, por exemplo, com a câmera de filmagens, não é?
de vídeo propriamente dito. Tá? Aprendi a mexer simplesmente com uma câmera de fotografia, a Canon. Tá? E tem muita coisa para aprender aqui, tem muito a oferecer, né? Quando se está monitorando e, ao mesmo tempo, ali mesmo que não esteja fazendo nada, mas só observando e acompanhando os eventos, já se aprende bastante. Tá? Como, por exemplo, há pouco tempo atrás, ocorreu o lançamento da exposição de livros de caricaturas do professor Damião, né? E aqui e acolá vai aparecendo muitos eventos, né? Muitas coisas no auditório. Fui aluno dele. Foste aluno do Damião, né? Pois é, um artista legal mesmo na área de desenho. Tá, então é uma experiência positiva. Para mim aqui eu acho que o setor ajuda muito para quem faz um curso de artes visuais. Eu percebi que isso podia me ajudar no meu curso. Eu acredito que abre uma perspectiva de espaço que talvez até o pessoal da Casa de Artes daqui mesmo ainda não tenha percebido que alunos podem aprender muita coisa estagiando aqui. Embora a gente saiba também que a lei do estágio, ela não permite um número muito grande de estagiário como se fosse uma turma. Geralmente se trabalha com 1 ou 2 alunos por turno, né, no máximo. Tá? E aí abriu-se uma janela, sabe? Abriu-se uma janela para... Por que artes visuais, né? Artes visuais, deixa eu explicar uma coisa muito ligeirinha. Antigamente, quando se falava em artes, e tinha-se o conceito de belas artes, a coisa se limitava ao desenho, à pintura, à arte gráfica e à escultura. Hoje, quando se procura entrar na área das artes visuais, além dessas citadas, tá, tem outras atividades ligadas ao campo das artes visuais, como instalação, performances, videoarte, cinema, fotografia. Tá? Essas últimas citadas também fazem parte do campo de estudo de artes visuais. E, sem dúvida nenhuma, videoarte, fotografia e cinema, né, pode ser, digamos assim, muito bem aprendida dentro de um setor aqui como o do multimeios, no qual eu me sinto muito agradecido pela escola ter me dado a oportunidade de uma vaga, não é? Pela recepção que eu tive aqui de toda a equipe do multimeios, do Costa, do Francileudo, do Alísio, do Bruno, pessoal que me ajudou muito. Fico muito agradecido. Aprendi bastante. É isso, ficamos aqui com a nossa entrevista. Quero agradecer ao senhor Moacir que esteve aqui e aos nossos telespectadores. Uma ótima tarde. Não, obrigado também.